Bom, o presidente mandou o seu advogado-geral da União, o presidente Jair Bolsonaro, né, o André Mendonça, responder ao relator do Supremo Tribunal Federal de uma ação da OAB questionando-o sobre o seu comportamento na crise do coronavírus, dizendo que ele segue as instruções do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Se realmente o advogado-geral da União reproduz o que ele quis responder, ele mentiu. Se não reproduz, ele tem que demitir o advogado-geral da União. Não tem correspondência entre o que ele está fazendo e o que o advogado-geral da União respondeu ao ministro Alexandre de Moraes. Porque ele tem diariamente, no intuito de provocar o seu ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, saído ao público, abraçado populares e como se fosse um astro de rock ou de futebol, e fazer piadas a respeito de um caso muito sério, que é a pandemia, né? A pandemia não é assunto de piada. Se ele duvidar disso, eu posso aconselhá-lo a ver todas as entrevistas diárias do seu ídolo, Donald Trump, em que o Donald Trump aparece com cara de choro, com muito compungido e sempre ao lado do vice. Porque o Trump, por mais falastrão que seja, ele sabe que o vice foi eleito com ele. E isso faz parte da democracia, mas o presidente Jair Bolsonaro parece que faltou essa aula lá de organização moral e cívica, se é que já tinha na época que ele estudou na Academia Militar de Agulhas Negras, né? Pois bem, ele disse no último pronunciamento que ouviu os chefes de Estado. Como é costume, ele não disse quem. Que chefe de Estado ele ouviu? Todos os outros chefes de Estado do mundo estão fazendo isolamento social. Todos. Por exemplo, o primeiro-ministro japonês, né? O Trump, o governador do estado de Nova York. Estados Unidos é uma federação mesmo, não é uma federação fajuta como o Brasil. E o governador do estado de Nova York é comunista, Andrew Cuomo, é democrata, da oposição ao Trump, vai ser inimigo, adversário do Trump na eleição este ano, não é em 2022, tá certo? E já está lá também chorando os seus mortos, porque foi profundamente irresponsável ao não decretar o isolamento social como tinha que ter decretado, e hoje os Estados Unidos lideram no mundo o total de casos, né? Pois bem, o presidente passou por uma farmácia, um repórter lhe perguntou que remédio ele foi comprar, ele falou que foi um teste de gravidez. É o momento mais impróprio do mundo para uma piada. Qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade saberia disso, ele não. É um grande pecado? É um pecado, não ser cristão, é não ter misericórdia, apesar de ter cumprimentado, lendo um teleprompter, os parentes dos mortos. Os mortos agora, subnotificados, são 1.056. 19.638 casos, letalidade de 5,4%, média no Brasil. Tá bom? Pois quando eu falo em subnotificação, de certa forma também eu me refiro a uma reportagem espetacular de um dos melhores repórteres que eu conheci na minha vida, que é Roberto Cabrini, que tem um programa no SBT chamado Conexão Repórter, e há pouco menos de uma semana, ou melhor, pouco menos de uma semana, foi no dia 30 de março, ele fez uma reportagem sobre um hospital da periferia de São Paulo, que é assustadora. Não é aquele Hollywoodzinho da Globo, não. É uma reportagem realista e mostrando a tragédia que estão sendo os hospitais públicos no Brasil, um país pobre e em que o presidente da República resolve brincar com essa questão de isolamento, criando isolamento vertical, não sei o quê. O programa do Cabrini merece ser visto. É só ir lá no Roberto Cabrini, Conexão Repórter, que você vai ver, né? Exibe relatos dramáticos, imagens da rotina atual de uma UTI superlotada à beira do seu limite. Isso aí é para lhe dar a dimensão das consequências, da irresponsabilidade desses passeios nos quais o presidente exerce o seu direito de, segundo ele, o direito de ir e vir, garantido na Constituição. Não é hora própria de exercer esse direito. Qualquer pessoa, assim, com QI superior a 30,
é capaz de entender isso. Vamos ver qual é o dia que ele vai entender. Aliás, por falar em gente de QI baixo, o repórter Caio Junqueira, que tem um QI altíssimo, da CNN, flagrou uma conversa ao telefone entre o ex-chefe da Casa Civil, atual ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e o deputado federal Osmar Terra, que foi ministro da Cidadania. Os dois foram demitidos recentemente dos seus ministérios anteriores. O Onyx foi transferido para a Cidadania e o Osmar voltou para o exercício do seu mandato de deputado federal pelo MDB do Rio Grande do Sul, na Câmara, né? Pois bem, Osmar Terra, vamos falar um pouco desse personagem? O Osmar Terra disse para o Onyx, nesse telefonema, que ele se dispõe a ajudar a derrubar o Luiz Henrique Mandetta. É bom dizer que o Osmar Terra é do MDB, mas o Onyx Lorenzoni é do DEM, partido do Mandetta, né? Isso aqui é fidelidade partidária, né? Pois é, o Onyx Lorenzoni, é bom lembrar, ele chorou, né, porque pediu perdão, porque tinha praticado caixa 2, ou seja, está na Lava Jato, é isso aí. Bom, quanto ao Osmar Terra disse que, olha, não precisa ser eu, pode ser qualquer um, eu ajudo a derrubar, né? Pois bem, o Osmar Terra, recentemente, publicou um monte de fake news sobre esse negócio de isolamento. Dessas fake news, foi sobre os Países Baixos, a Holanda. Isso aí já foi verificado pelos jornais que fazem verificação de fake news e já demonstraram que os Países Baixos, ao contrário do que ele disse que não tinha tido nenhuma morte, nenhum caso e não fechou nada, nem proibiu ninguém de sair à rua. E aí o cheque que foi feito demonstrou que sim, os Países Baixos adotaram medidas de isolamento social, determinaram o fechamento de parte dos estabelecimentos comerciais e divulgaram uma série de regras para diminuir a disseminação da Covid-19, conforme consta do noticiário comum, né? Osmar, toma cuidado, né, cara? Pelo amor de Deus, hein? Aliás, o Osmar também andou meio mexendo em coisa que não devia, metendo a mão em buraco de tatu, não foi? Recentemente apareceu um novo inquérito a respeito dele ligado à corrupção, né? Caso a regra de distância de 1,5 metro entre as pessoas não seja cumprida nas grandes cidades holandesas, por exemplo, o governo pode multar os envolvidos, né? O governo informou também que os bares e restaurantes estão fechados e ainda é possível receber delivery ou buscar os itens no local, o que acontece também no Brasil. O Osmar Terra, ele disse, numa entrevista a uma rádio lá no Rio Grande do Sul, que se o número de casos da Covid-19 ultrapassar o número de casos de gripe comum no Rio Grande do Sul no ano passado, ele se sente um homem desmoralizado. Bom, agora que passou, né? Eram 900 e tantos casos de gripe comum no Rio Grande do Sul, ele poderia se sentir desmoralizado se ele tivesse alguma moral, mas ele não tem moral nenhuma. Ele disse, não foi bem assim, eu disse o número de casos no Rio Grande do Sul. Bom, então é bom lembrar ele também, há uma diferença. Quando a gente faz uma comparação, a gente não pode comparar laranja com banana, como me ensinou o professor de matemática, o doutor Gioia, no meu tempo de colégio estadual de Campina Grande. Pois bem, uma coisa é você ter um número de letalidade em um ano, outra coisa em 43, 44 dias, não é verdade? Doutor Osmar, mas que vexame! Você é aquele cara que está sempre disponível para passar uma vergonha maior do que a anterior, né, Osmar? Por exemplo, você foi demitido do Ministério da Cidadania. E demitido por quê? Problemas de desempenho, segundo o seu próprio ex-chefe. Agora você está bajulando para ser ministro da Saúde. E está bajulando, defendendo uma tese indefensável, que é manter só os comórbidos e os idosos trancados, né? Por exemplo, morreu em São Paulo um bebê de 5 dias. Não foi em São Paulo.
Bom, morreu no Brasil um bebê de 5 dias. Né? Bebê prematuro, de 5 dias de vida, morreu de Covid-19. Eu tenho visto notícias muito frequentes de jovens, gente com 20 anos, uma menina de 16 anos no Rio. A mãe que morreu dando à luz, eu espero que essa mãe não tenha dado à luz aos 60 anos de idade, né, doutor Osmar? Ou o senhor que fez o parto. Aliás, há quantos anos o senhor não sabe o que é um consultório médico, doutor Osmar? Bom, o doutor Onyx também foi demitido por problema de desempenho da Casa Civil, ou seja, por incompetência. Desempenho é uma tentativa de atenuar a dureza da demissão, né? Olha aqui, o Japão, né? Tem o Japão também. O Japão, olha, o que tem de gente falando no Japão, o Japão não fez. O Japão acaba de endurecer medidas que já tomava para fazer o isolamento social. Prestem atenção, não fiquem aí. Pode ficar com raiva de mim, podem reclamar, porque eu bato no governo, bato no Bolsonaro, temos que torcer. Estou batendo pelo seguinte: se vier o fracasso que eu espero por causa dessa atitude do Bolsonaro em relação à pandemia, até o PT pode ressuscitar, viu? E olha que eu passei 40 anos da minha vida só combatendo o PT, não sabe os imbecis que nunca me seguiram, né? Bom, é o seguinte, já que eu dei tanta frase assim, engraçadinha, então vou dar uma frase bastante grave. Nessa onda de soltar bandido, que a justiça está se aproveitando para surfar, o ministro do Supremo, Luiz Fux, fez a frase perfeita com a qual eu quero enterrar essa minha participação na Sexta-feira Santa da sua vida. Coronavírus não é habeas corpus. Direto ao assunto. Em té. E só a verdade nos salvará.